Presidente Bruno Carvalho, obrigado por receber a Antena 1 colado ao seu gabinete em Alvalade. Há um ano, quando tomou passe como Presidente do Sporting Clube Portugal, o clube vivia a pior época de sempre. Se lhe dissessem há um ano que estava em segundo nesta altura, em março de 2014, aceitava logo? Assinava? De cruz? Está a perguntar ao Presidente ou está a perguntar ao adepto? Ao Presidente. Ao Presidente, nós acreditávamos claramente que era possível fazer uma época desportiva muito diferente daquilo que tinha sido a época passada. Se é que isso seria muito positivo ou não, visto que foi a pior época de sempre, também era uma previsão fácil de se fazer. Se perguntar ao adepto, o adepto preferia muito mais estar em primeiro lugar. De qualquer maneira, essa associação que o Bruno Carvalho faz, Presidente-Adepto, teve dificuldade em separar um do outro neste ano? Porque antes, enquanto candidato, era muitas vezes acusado até pelos outros de ser um adepto, mais um apenas, que tinha esta aventura de ser Presidente do Sporting um dia. Vou dizer isto. Ao contrário do que muita gente pensa, não tem sido fácil fazer essa separação. Mas tenho-a feito, independentemente do que muita gente acha. Ainda ninguém me ouviu falar realmente como verdadeiro adepto. As pessoas têm-me ouvido falar como Presidente do Sporting Clube Portugal, mesmo nas fases mais calorosas, é como Presidente do Sporting Clube Portugal, e nada daquilo que foi dito ou feito não foi pensado e não teve um objetivo claro. Muitas vezes esses objetivos não podem ser identificados por todos. É isso que faz parte da gestão, mas tenho feito esta distinção grande. A conferência de imprensa, que não a fizer, é difícil. A conferência de imprensa sobre as arbitragens, que tanta polémica criou e que depois o levou a convocar a imprensa outra vez para esclarecer alguns pormenores, foi entendida por muitos, e li sobre isso, como se não sendo o Presidente de um clube que ali estava, mas se calhar o principal líder dos associados do Sporting. Pois, mas a pergunta começa logo por estar errada, porque não houve uma conferência de imprensa e a seguir houve uma necessidade de explicação. Houve duas. A primeira, ser claro, e terei todo o prazer em explicar porque é que foi feita e qual foi o intuito da mesma, de fazer uma análise daquilo que tem sido a época, uma análise que temos todo o direito de a fazer, e uma análise que, infelizmente, por falta de alguma desonestidade intelectual por parte de alguns jornalistas e comentadores e opinadores, não deram o devido destaque, porque nunca se tinha visto nenhum clube fazer uma análise onde incluía erros grosseiros a seu favor. E isso passou despercebido, foi feito como uma conferência de imprensa de um adepto, não de um presidente, mas a verdade é que foi feito uma conferência de imprensa por um presidente que tem uma maneira de liderar e de gerir diferente do que é habitual. A segunda foi, pura e simplesmente, voltar a chamar a atenção. Houve essa necessidade, de facto, voltar a chamar a atenção que o Sporting já há muito que dizia, não só onde era prejudicado, mas também onde era beneficiado, e que não tinha problema nenhum de assumir, embora levantando algumas reticências sobre o lance, não teria problema nenhum de admitir que o lance do André Martins seria em fora de jogo, mas continuo a dizer com muitas reticências, como foi visto nas imagens que nós mostramos, não é simples, e diz a regra que em caso de dúvida a vantagem é para ser dada ao atacante, coisa que nunca se faz, mas a verdade dos factos é que tal aconteceu. Mas eu gostaria, porque eu acho que isto é muito interessante para as pessoas, de explicar o porquê é que foi feito e a tal polémica, que é uma polémica inventada. Por isto, o Sporting Clube Portugal, relembro-vos, fez uma proposta, algo inédito,
porque sempre que os clubes fazem umas propostas têm um conjunto de folhas com processos de intenção. O Sporting não fez isso. O Sporting fez um conjunto de documentação, incluindo até a própria alternativa ao texto das várias legislações e regulamentos, e é isto que nos diferencia. E tivemos várias temáticas, porque o futebol é um mundo complexo com várias temáticas. Nós falámos de acidentes de trabalho, de clubes formadores, de apostas online, de fundos, de agentes, de violência, de policiamento, de contratos coletivos de trabalho, e depois duas temáticas também, que é a arbitragem e os conselhos de justiça e disciplina. Isto feriu a sensibilidade de muitas pessoas, porque estavam habituados a um Sporting amorfo, um Sporting que não tinha opinião sobre nada, e de repente é um Sporting a liderar uma vontade de reformar vivamente o futebol português, e inclusivamente de melhorar aquilo que é vários aspectos, incluindo a arbitragem. Portanto, as pessoas verificaram que o Sporting não era contra a arbitragem, mas sim a favor da mesma. Depois aconteceram uma série de coisas que levaram à conferência de imprensa, que as pessoas se esforçam em esquecer. Primeiro, relembro que o Sporting entregou esta documentação nos grupos parlamentares, ao Governo, ao Presidente da República, à Liga, à Federação, discutiu com os clubes e, para nosso grande espanto, de repente, depois de uma reunião na Federação Portuguesa de Futebol, onde esteve presente o presidente do Conselho de Arbitragem, entre os demais, Vítor Pereira, onde foi dito que se iam formar grupos de trabalho para se trabalhar com o Sporting a questão das propostas, vemos uma entrevista perfeitamente escusada e inqualificável a dizer que as propostas do Sporting não tinham interesse nenhum. Portanto, este é o ponto número 1. Se há uma história Sporting arbitragem, este é o pontapé de saída, porque o nosso é um pontapé legítimo, que tem a ver com propostas. Boas, más, propostas são sempre de louvar. Temos essa primeira situação, mas depois temos uma segunda situação. O Sporting Clube Portugal, até à conferência de imprensa, desde que sou presidente, lembro-me de poucas vezes ter intervido sobre a arbitragem. Lembro-me que intervi logo no imediato, infelizmente, num jogo da equipa B, Sporting Benfica, que foi reconhecido como todos como um jogo muito mal arbitrado e o Sporting prejudicado. Lembro-me que intervi depois de um jogo péssimo, até foi antes deste, péssimo, e que foi unanimemente reconhecido como uma péssima arbitragem que prejudicou o Sporting, de João Capela na Luz. Para a taça? Não. O do ano passado? João Capela do ano passado, para o campeonato. O do célebre limpinho. Certo. Em terceiro lugar, pronunciei-me quando o Sporting perde com uma atuação que toda a gente reconheceu como prejudicando o Sporting para a Taça de Portugal, Duarte Gomes. E depois as pessoas esquecem que pronunciei-me também quando o Sporting fez um jogo péssimo no Estádio da Luz e eu dei os parabéns à equipa de arbitragem de Marco Ferreira. Portanto, as pessoas esquecem e pouco mais me lembro de ter intervido. Ficaram estas notas. Em todas estas notas e apontamentos do Sporting, relativamente à arbitragem, posso-me estar a esquecer de um aqui ou outro, mas vejam quantos jogos já estou à frente do Sporting. Estamos a falar de intervenções diminutas, e gostava que as pessoas apreciassem o teor das minhas declarações. Eu até hoje não tive nenhum castigo, por algum motivo será. De repente, o que acontece é que verifico que as reações a todas as reclamações que foram reconhecidas como todos como justas foram sempre dos responsáveis da arbitragem a pedir punição exemplar para o presidente do Sporting Clube Portugal. Este é o segundo episódio. É a pouca intervenção do Sporting e a intervenção sempre foi reconhecido em alturas que o Sporting foi prejudicado. E não todas, porque muitos jogos o Sporting foi prejudicado que não pronunciei. Bem, depois acontece uma coisa brilhante. O Sr. Pinto da Costa dá uma entrevista
atribui uma série de adjetivos à arbitragem e vemos uma coisa que nos espantou, que foi no dia seguinte, em reação, verificámos pessoas responsáveis da arbitragem a dizer, bem, o árbitro realmente acha que não esteve bem, e depois, no final desta frase, lá vem alguém a pedir a punição exemplar. Mas a verdade é que o árbitro, para o Sr. Presidente Pinto da Costa, reconheceu que não esteve bem. Depois veio... Aliás, as notas dos árbitros não foram positivas, destes casos todos que referiu. Sim, claro. Depois temos as palavras do Sr. Presidente do Braga. Bem, aí dizendo mesmo palavras que são difíceis de conjugar. Sim, a punição até foi irrisória, não é? Com o ser humano. Não, mas o que aconteceu logo de seguida foi, mais uma vez, um responsável da arbitragem veio dizer que o árbitro realmente não esteve bem. Ou seja, a dualidade, há dois pesos e duas medidas para o Sporting. Deixe-me só terminar para chegarmos porque é que eu cheguei à conferência de imprensa. E o que significa que não há dúvida nenhuma que o Sporting, quando fala, é para uma punição exemplar, os outros, quando falam, os árbitros estão todos arrependidos daquilo que fazem. O que significa que o Sporting tinha que chegar a um ponto e tinha que dizer realmente, depois de ter feito propostas, depois de ter feito reuniões, depois de perceber o que é que se tem passado no campeonato a nível de erros grosseiros a favor e contra os três grandes, depois de ver a diferença de tratamento, onde há sempre um pedido de desculpa para todos os clubes, menos para o Sporting Clube Portugal. O Sporting decidiu fazer uma conferência de imprensa onde não só demonstrava o que é o seu raciocínio, que é uma coisa que eu gosto de fazer, porque é que eu considero que o Sporting deveria estar em primeiro lugar, e tudo aquilo que veio atrás, e depois dizendo que há um ponto que se tem que dizer chega, porque é mais do que evidente um tratamento diferenciado do que é alguns clubes e o Sporting Clube Portugal. Mas depois criou-se uma coisa mais engraçada, que é esta. As pessoas acham que, mais uma vez, que há uma grande guerra, e uma das coisas que eu tenho reparado é que, apesar de nos termos esforçado, das propostas terem chegado a todo lado, nenhum árbitro com quem eu tenho conversado me tem dito que conhece as propostas do Sporting. Portanto, o que acontece é que os árbitros veem o que a comunicação social faz, veem o que a comunicação social dá eco, e realmente, não conhecendo as propostas do Sporting, podem ter como entender como raciocínio que ou se está a pressionar ou se está a dizer mal. Mas acontece é que nós estávamos preparados desde o início para isto, sabemos aquilo que queremos, sabemos como é que o fazemos, como é que o devemos fazer, e é por isso que eu digo que o adepto do Sporting, Bruno Carvalho, pouco tem estado presente naquilo que são as minhas aparições públicas mais institucionais. Disse há pouco, desculpa interromper, disse há pouco, nunca ouvimos falar como adepto, mas depois de chamar senil a Pinto da Costa e dizer que o grande reforço do Benfica são as nomeações, o adepto ainda pode ir mais além? Vou-lhe dizer então o seguinte, relembro-me, enquanto adepto, de estar no estádio do Jamor e de verificar uma célebre ladainha, e estamos a falar não de adeptos, mas sim de jogadores e dirigentes, a dizer: nós só queremos ver Lisboa arder. Relembro-me também, enquanto adepto, de ver o presidente do Futebol Clube do Porto a chamar bêbado a um presidente do Sporting Clube Portugal. Relembro-me também, enquanto adepto, de um presidente do Futebol Clube do Porto a chamar atrasado mental a uma das figuras do Sporting Clube Portugal. Acha que dizer que uma pessoa é senil é minimamente igualável com isto? Acho que não, acho que ganha de 20-0. Entendo que o Sporting é neste momento um alvo a bater, por isto, pela época que está a fazer, pela forma até, na percepção que temos de uma certa aproximação entre Benfica e Porto. Ainda nas últimas horas tivemos um Porto-Benfica em que vimos inclusivamente como deve ser as pessoas dos clubes num tratamento cordial. Acha que o Sporting, esta intromissão do Sporting, este ressurgimento do Sporting está a fazer com que esteja... Inesperado, se calhar, para os rivais?
Eu acho que a estratégia há muito estava definida, e a estratégia era o definhar por completo do Sporting Clube de Portugal. E, pelos vistos, se olharmos para a última época, estava a ser muito bem cumprido por quem delineou essa estratégia. Não sei se sabem, há um estudo qualquer que nunca ouvi, mas que é sempre muito badalado, se calhar também é um mito, mas vamos acreditar que é verdade, que diz que Lisboa só pode ter um clube. Há um estudo que diz isto. Só pode, não, salvo seja. Estamos a dizer, em termos de verbas financeiras, grande clube só poderia ter um. E a verdade é que nós fomos assistindo a um Sporting conformado, a um Sporting resignado, cada vez ao assumir-se cada vez menos como grande. E, aliás, até tivemos alguns clubes que tiveram a veleidade mesmo de se assumir como terceiro grande, visto que o Sporting já não faria contas, ou parte das contas desses clubes. E por isso eu não tenho dúvida nenhuma que houve uma estratégia clara para colocar o Sporting fora daquilo que é o seu lugar desde que surgiu. E houve uma inversão completa. O alvo a bater o Sporting, não tenho dúvida nenhuma, mas o alvo mais apetecível neste momento é o presidente do Sporting. Isso também ninguém já tem dúvida nenhuma. Aliás, é só ver a quantidade de mimos com que eu sou brindado diariamente na televisão, pelos 527 programas que por hora falam de futebol, mais os 325 jornais por dia que falam também sobre o mundo do futebol. Eu sou verdadeiramente brindado com mimos, que muito agradeço. Aliás, são esses mimos que me fazem ter a noção completa que estou a fazer um bom trabalho. E é uma estratégia, dá-se bem com isso. José Mourinho, que é um dos grandes treinadores do mundo, em certos jogos tem aquele epíteto de virar a assistência contra ele próprio, libertando a equipa. É isso também quer? Eu digo-lhe, há ainda quem pense que eu tenho uma grande vontade de dar nas vistas e de aparecer. Se eu tivesse essa vontade toda de dar nas vistas e de aparecer, seguia o caminho mais simples, o mais fácil. Escondia-me atrás da crise, escondia-me atrás da época do Sporting, não levantava muitas ondas, fazia uns documentos, tirava umas fotografias, era amigo de todos, e eu tenho escolhido aquele que é o caminho único possível para o Sporting Clube de Portugal, que é o de ruptura. Foi aquilo que fiz dentro do Sporting, com o resultado magnífico. Também dentro do clube. Foi o que fizemos. Certo. E foi isso que nos deu o sucesso que nós temos tido. Acontece que as pessoas estão enganadas, porque o único real mimo que necessito é da minha família. Por isso, tudo o resto convivo com um sorriso nos lábios e com uma certeza que, quando inverter essa situação, eu começo a pensar se terei já alguma utilidade para o Sporting. Até lá, não tenho dúvida nenhuma que a tenho. Não sei se já tem conhecimento, mas o Porto apresentou na Comissão de Instrução e Inquéritos da Liga participação disciplinar contra o Sporting e contra o Bruno de Carvalho por tentativa de coação sobre a arbitragem, exatamente na sequência daquela conferência de imprensa. Teme algum tipo de consequência com esta queixa do Porto? Foi há instantes. Absolutamente nenhuma. Já transmiti claramente o que tinha a dizer sobre isso, que acho que é dos fatores mais cómicos que já vi no futebol português, mas realmente há pessoas que não me deixam de surpreender. É por isso que nós às vezes damos uma conotação negativa, mas a senilidade, quanto mais a conheço, mais abrangente é e mais maravilhosa, porque realmente não deixa de ser altamente frutuosa na sua imaginação. E aquilo que vos quero dizer é isto: o Futebol Clube do Porto tem um processo desde 2011 num tribunal normal contra a Liga e contra pessoas que serviram a Liga. Um processo que pede qualquer coisa, se não me engano, como 8 milhões de indenização. Primeira pergunta: afinal, pode-se recorrer a tribunais fora do desporto? Não é grave,
porque se vem desde 2011, se a Federação nada disse, se a Liga nada disse, se a UEFA nada disse e a FIFA nada disse, chegamos à conclusão, em primeiro lugar, que afinal se pode recorrer a tribunais fora do desporto para resolver questões do desporto. Segundo lugar, pergunto, se calhar é coação do Conselho de Disciplina. Se calhar é por isso que eu perdi o processo da Taça da Liga no Conselho da Disciplina, porque aí há uma coação evidente com um processo de 8 milhões em cima. E espera ganhá-lo no Conselho de Justiça? Absolutamente não. Eu, graças a Deus, ainda tenho noção do que é o futebol português e o histórico daquilo que é as não espera decisões chegar a do meia-final da Taça Conselho. da Liga? O histórico que é as decisões do Conselho de Justiça demonstram claramente que o Sporting nunca é brindado com uma correta aplicação de regulamentos. É que nós chegámos a uma conclusão engraçada, é que não só havia regulamentos que tinham que ser alterados, melhorados, como outros que deviam ser bem aplicados. E o Conselho de Justiça brinda-nos sempre com uma aplicação, no mínimo, que é uma palavra simpática e de presidente sui generis, sobre aquilo que é o Sporting Clube Portugal. Entrando do nosso lado, se quisesse escolher assim um título, uma manchete para o Conselho de Justiça, o que é que escolhia? Que palavra escolhia? Eu poderia juntar o Conselho de Justiça, já por antecipação, até pelo histórico, Conselho de Disciplina e Conselho de Arbitragem, e talvez me lembraria ao filme Titanic. Inclui aqui, não referiu, não sei se de propósito ou não, mas não incluiu aqui a Liga. Que relação tem com o Mário Figueiredo, se é que tem? O que é que pensa da saída dele agora dentro dos 2 meses? Eu faço-lhe uma pergunta, que é: que influência tem a Liga nas decisões do futebol? Não sou presidente de nenhum clube, mas a minha análise é que de facto tem muito pouco. O Conselho de Arbitragem está na Federação, o Conselho de Justiça está na Federação, o Conselho de Disciplina está na Federação. Não faz sentido existir uma Liga de Clubes? Claro que faz, não desta forma, não a esvaziando, e depois se calhar estava-se à espera que existisse uma pessoa que pudesse fazer um milagre da multiplicação dos pães, não é? Primeiro esvaziam, depois querem um milagre. Como eu hoje faço 1 ano de mandato, o meu relacionamento com a Liga tem a ver com, pura e simplesmente, este ano. Aquilo que é por demais evidente é que todo este processo de destituição assumiu uma forma de humilhação pública. Isso nem eu nem o Sporting se nunca vão juntar a algo que é... Eu não sei se será de adepto, se apenas de gente sem educação, não sei a que é que se chamará isso, porque tudo o que é de mau para o presidente do Sporting chama-se adepto, já não é mau, pelo menos há um nome. De resto, não sei o que é de chamar. Agora, processos de humilhação, não sei. Relembro o seguinte, que eu penso que é curioso. Houve uma reunião em Fátima que o Sporting saiu sozinho, exatamente porque o Sporting, quando há uma ordem de trabalhos, gosta de discutir a ordem de trabalhos. Era suposto, apesar de que o Sporting nunca acreditou e alertou os clubes várias vezes, inclusivamente por escrito, que a temática não seria essa, mas seria para discutir uma série de propostas importantes para o futebol português, mas um conjunto de senhores idealizou que a proposta mais importante para o futebol português seria a destituição de Mário Figueiredo. E é uma coisa engraçada que, mais uma vez, ninguém pegou nisso, que tem a ver com os clubes que lá ficaram, acabaram por fazer uma votação, pelo que foi público, e a votação era que haveria eleições na Liga no dia 2 de junho. No mesmo dia, não sei se antes, depois, mas no mesmo dia saiu um comunicado da Liga a dizer que as eleições eram dia 11 de junho. E, no entanto, continua-se a tentar convocar eleições para destituição. Portanto, chegamos todos à conclusão que 9 dias são absolutamente vitais na cabeça de alguns presidentes para mudar o futebol português. Acho que só acredita nisto quem quiser, não é? Só acredita numa situação destas quem quer. Para encerrarmos este capítulo da Liga e das questões relacionadas com o Conselho de Arbitragem, o Sporting vai apoiar algum candidato? Qual vai ser a postura do clube para o próximo ato eleitoral para a Liga de Clubes, que será em junho? Não temos ainda nenhum raciocínio, porque o trabalho que temos para fazer é um trabalho tão árduo, tão complexo,
que não nos podemos realmente dividir em tudo. Agora, há uma coisa que é uma certeza que nós temos, e que era algo que não acontecia no Sporting há muitos e muitos anos. Nós temos a completa noção do que queremos, e aliás vê-se pelas nossas propostas, nós temos uma completa noção do que queremos em termos de liga, em termos de federação, em termos de FIFA, em termos de UEFA, em termos de legislação, e com isto é muito mais fácil nós entendermos perfeitamente quem será o candidato que nós podemos apoiar, porque finalmente temos, com certeza absoluta, que há de haver pessoas que se enquadram neste projeto reformista para melhor do futebol português e do futebol na sua generalidade. Por isso, a primeira coisa que é importante é as pessoas terem noção daquilo que querem e como querem. Depois as pessoas têm que se adequar à coisa, e o grande mal do mundo é que muitas vezes nós queremos adequar as pessoas à coisa, e é aí que se transforma em sistemas opacos, medievais, estranhos, passíveis de ser manipulados, porque as pessoas não têm ideia nenhuma. Põe uma pessoa porque é aquela pessoa que melhor servirá os interesses particulares. Nós interessa-nos pensar no todo, e depois a pessoa especificamente há de aparecer. Não vale a pena então perguntar-lhe qual era a pessoa que gostava de lá ver, com essa resposta que está... Não vale neste momento, não vale todo. Aqui nos corredores de Alvalade, ainda antes desta entrevista, tive a oportunidade de me cruzar com um funcionário do Sporting que trabalha no jornal, que já o conheço há muitos anos, e privei ali de 3, 4 minutos de conversa, e ele foi muito elogioso à pessoa do presidente Bruno de Carvalho. Na forma direta como fala com as pessoas, como cumprimenta as pessoas no seu dia-a-dia. É por aí que gostava de perguntar. Calou os críticos no clube, assumiu a ruptura, anda de cabeça levantada diariamente, sente falta de oposição? Um homem com estas características sente falta de oposição? É que não há oposição no Sporting? Deixa-me dizer uma coisa. Primeiro, não calei os críticos, porque é sempre bom que existam críticos. Mas no Sporting não se tem ouvido nenhuma voz? Não, é sempre bom que haja críticos. Agora, eu gostava era que, mesmo na crítica, houvesse inteligência. E às vezes nós temos esta característica em Portugal de não utilizar muita inteligência para as nossas críticas. Agora, é lógico, com certeza absoluta, que não sou uma pessoa que agrada a todas as pessoas, muito menos a todos os sportinguistas. Denoto claramente que uma esmagadora maioria gosta do perfil, gosta da pessoa, gosta das medidas, gosta da gestão, isso não tenho dúvida absolutamente nenhuma, mas não tenho um feitio para ser um homem seguido por todos, porque é preciso alguma capacidade de compreensão para se perceber na plenitude tudo aquilo que me vai na cabeça e na alma. E eu ainda tenho a capacidade para saber a que pessoas é que eu devo mostrar e o que e quando. Agora, se tenho necessidade ou não, a necessidade que tenho especificamente é de continuar a trabalhar para o Sporting, de não me esconder atrás de problema nenhum, de não ter medo de dizer as coisas, quer internamente, quer externamente. Eu às vezes farto-me de rir quando eu vejo várias pessoas em Portugal que se dirigem a mim como populista ou demagogo. Penso a seguinte frase: mas como é que não era possível? Nós estamos numa crise tremenda se realmente estamos rodeados de tantos burros. Ora, um populista e um demagogo é alguém que diz a verdade, é alguém que diz claramente que não está a lutar para ser campeão, é alguém que diz claramente que tem que haver cortes profundos no clube, é alguém que diz claramente que o Sporting não tem uma voz ativa nos poderes de decisão do mundo do futebol. Portanto, isso, para aqueles que se consideram intelectuais em Portugal, chama-se demagogo e populista. Pois, de facto, não sei como é que iremos sair da crise. E o que é que... E não é o Sporting, que essa eu sei. Que verdade espera que a auditoria que está em marcha lhe traga? E o que é que pretende fazer com ela? Toda. Não tem nenhuma ideia ainda do que é que se passa? Toda. Não, foi estendido o tempo? Nós vamos acompanhando, como é lógico. E
eu sou na minha vida um perfeccionista e procuro ao máximo a excelência. E isso, muitas vezes, é aquilo que me consome também muito, porque eu não procuro só nas outras pessoas, procuro em mim próprio. E tudo aquilo que não for possível de fazer em menos de 24 horas, eu já sofro. Porque tem que se procurar sempre fazer mais, fazer melhor. A auditoria é algo que assume uma importância tão grande no universo Sporting. Que tem que ser, perceber exatamente explico, que tem que ser muito bem feita, mesmo que nós tivéssemos que para isso atrasar os prazos, para ter a certeza absoluta que esta não é uma auditoria, mas que esta é a auditoria. Aquilo que nós procuramos é, de uma vez por todas, conseguir clarificar aquilo que são as dúvidas do universo sportinguista, porque não vamos fingir que não as há. Agora, cabe-nos a nós, e estamos a fazê-lo com envolvimento direto, com a porta aberta, com a empresa, porta aberta, salvo seja, a empresa que está a fazer a auditoria tem acesso a toda a informação. Temos tido associados que têm participado, têm sido chamados e têm sido participados na própria auditoria. Aquilo que se pretende é perceber, com bom sentido, aquilo tudo que se passou. O que se passou, como se passou, se o que se passou e que nos originou chegar aqui são apenas incompetências, se são incompetências ou se são atos danosos, se há crime, se não há crime. Os sportinguistas merecem, de uma vez por todas, saber, não é saber, é parar com o assunto do passado, a não ser o nosso historial grande de que muito nos orgulha, e poder ter uma ideia clara. Foi isto que se passou, desta forma, assim, e como é lógico, sempre o disse, que havendo indícios de gestão danosa ou havendo indícios criminais, agiremos no próprio momento. Não saberemos se algumas coisas já não prescreveram ou deixaram de prescrever, seja como for, nunca prescreverão para aquilo que são os sportinguistas, e isso é uma das coisas que também nos preocupa, é fazer as pazes com o passado, compreendendo, e quem tiver que ser punido que o seja, quem não tiver que seja punido, que realmente possa também ter algum descanso, porque eu acredito que tenha passado por cá pessoas que nem foram incompetentes, que nem foram negligentes, que não tiveram atos de má gestão. Eu acredito que há de tudo, e infelizmente, por não se saber nunca nada claramente do passado, também colocamos todos no mesmo saco, e isso também me parece muito injusto. Se qualificar para a Liga dos Campeões, está bem posicionado, à frente de um dos rivais, independentemente da luta pelo título, porque matematicamente tudo é possível. Mas focando no apuramento direto para a Liga dos Campeões, há a possibilidade de investir para a próxima temporada, de aumentar, portanto, a capacidade financeira do clube para o futebol, ou o acordo com a banca não o permite? Uma coisa que eu gostava de dizer é que, e assumindo o que de bom e de mau tem esta declaração, o acordo que foi feito com os parceiros financeiros foi elaborado pelo Sporting Clube de Portugal. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que assumo na íntegra todo o raciocínio que foi feito em termos do clube. O que significa que, se não houvesse necessidade de chegar a acordo com os parceiros financeiros, eu faria exatamente aquilo que está a ser feito. Que, independentemente de se ter dinheiro ou não se ter dinheiro, sempre fui ensinado a que não gastar inutilmente o dinheiro que se tem. Nunca se sabe o dia da manhã e tem que se ter muita atenção com aquilo que se faz. Por isso, teremos a capacidade de investimento que estava previsto na nossa ideia, que é o Sporting Clube de Portugal. Nunca nos iremos escudar de um acordo perante nada, porque aquilo que nós achamos que deve ser o investimento é aquilo que vai ser feito e que está delineado, que serviu de base para um acordo, mas, como eu disse, desta vez quem fez as premissas desse acordo foi o Sporting, e não me escondo atrás disso perante aquilo que é necessário fazer. O Sporting, nesta altura, qual é a porcentagem de passe que tem do William Carvalho?
É que tem 60%. Portanto, se eventualmente o vender pela tal cláusula de rescisão que já no seu tempo foi lá colocada, o Sporting não vai receber os 45 milhões. É um facto, é uma realidade. E no Sporting não está a tentar recomprar esses 40%? O Sporting tenta sempre recomprar tudo, o que são as percentagens de espaço dos seus jogadores. Já conseguiu de bastantes. E não conseguiu este ainda porquê? Por ser o William Carvalho? Exatamente, porque existe uma coisa que se chama jornais, que todos os dias inventam um novo clube que tem interesse nele. Aliás, com conversações profundíssimas. Já lhes chegou alguma proposta aqui à mesa, a esta mesa de trabalho? Zero, nada. Nem propostas, nem conversas, nem sequer simples desabafos. Mas queria-lhes só explicar perante isso que, devido ao facto de estarem sempre tantos clubes interessados, é lógico que o detentor dos 40% também é o Fundesave. Também também lê os jornais, portanto, complica tudo, não é? Complica tudo, quando no fundo não passam de um conjunto de invenções. Aliás, lá está, pequenas coisas. Eu gosto muito de utilizar a cabeça, deve ser que um dia tenha medo que ela pare, então gosto muito de utilizar a cabeça. E é engraçada a estratégia. Dia 1, interesse do Manchester United, 37 milhões. Dia 2, City, vai-se aproximar dos 45. Dia 3, Chelsea vai roubar o jogador. Dia 4, Inter. Dia 5, Mónaco. Como o presidente do Sporting continua a dormir impávido e sereno, porque não tem interesse absolutamente nenhum em vender o William Carvalho, o dia 6 foi expertos a dizer: não, 45 milhões pelo William Carvalho, isso é uma loucura, mas alguma vez. Portanto, eles fazem a história toda. É impressionante, e eu tenho que dar os parabéns, porque, como sabemos, a vida dos jornais não está fácil. O jornal de papel, é o que dizem os expertos, tem os seus dias contados, e eu acho que todos podem seguir uma carreira, ou grande parte, a escrever histórias para crianças, porque têm uma imaginação do mais fértil possível. Há mais jogadores com fundos que compartem os passos nesse fundo? Sim, mas isso é público. Sim. Isso é completamente público. Deixa-me colocar-lhe isto de outra maneira, porque eu acho que o universo sportinguista não percebe bem esta situação. Os fundos foram lá colocados pelo anterior presidente, Lino Lopes. Sim. Não foi lá colocada uma opção de recompra desses fundos? Uma cláusula que permitisse ao Sporting, passado um período, ou antes do fundo vencer, recomprar o passe? Porque isso é prática comum noutros clubes. Sinceramente, não estou a ver grandes situações que isso seja possível. Basicamente, o Sporting não pode fazer nada se a pessoa que tem outra parte do passe não quiser vender. Todos nós... Isso é um facto, primeiro. Mas há perguntas que me fazem que é para se perceber, porque tem a ver com fundos, tem a ver com jogadores. Concordo com fundos, para começar. Não estes, não desta forma, e não para serem reais detentores de percentagens de passe. Aliás, eu disse isso nas primeiras eleições, quando fui tão brindado com mimos, quando continuo a ser. Mas se explicar o seguinte: tudo é possível na vida. Quando me dizem, mas não é possível renovar com o jogador A, não é possível renovar com o treinador, não é possível fechar o fosso, não é possível mudar as cadeiras, não é possível fazer já o pavilhão. Tudo é possível, como também era. Não é difícil, mas também não era nada difícil eu trazer, por exemplo, o Cristiano Ronaldo a jogar no Sporting. Zero, dificuldade zero. Era perguntar quanto é que é, 20, eu dou-te 25. E o mesmo do resto, quanto é que custa o fosso? 2 milhões. Isso era o que passava no passado? Isso é uma alusão ao passado? Não é uma alusão. É para dizer que fácil é. O difícil é gerir bem com pouco. Claro. E isso poucos sabem. Agora, se é difícil renovar, não renovar, fazer, não fazer, nada difícil. Houvesse dinheiro, tudo é possível. Agora, não quer dizer que se fizesse bem feito. Não quer dizer que se fizesse bem feito. Agora, gerir com pouco é aliciante, mas muito difícil. Como é que, gerindo com pouco, o Sporting tem um ativo como Elias? Há muitos adeptos do Sporting que ouvem a Antena 1 espalhados pelo mundo, são milhões, que se interrogam e nos questionam: mas porquê que o Elias estão um pouco mais desfasados da realidade, do dia-a-dia, porque estão nos seus trabalhos distantes, noutros países? Porquê que o Elias não joga no Sporting? Sendo o ativo mais caro da história do clube.
Deixa-me então explicar um problema que se passa, eu acho que é generalizado, mas com o mal dos outros para o seu bem, e eles que cheguem às suas conclusões, porque a cabeça foi feita para isso. Agora, é engraçado que os sportinguistas há muito tempo estão habituados a que só nos acontece coisas más, e o que acontece de bom tem que ter um nome particular. O que é que eu quero dizer com isto? Se a equipa joga bem, é o William. Se a equipa joga bem, é o Rui. Se a equipa joga bem, é o Josualdo. Se a equipa joga bem, é o Leonardo. Se a equipa joga bem, é o Presidente. Nós conseguimos uma coisa magnífica ao final do ano, que muita gente ainda não se apercebeu, é que neste momento o próprio Sporting é a coisa aglutinadora, é a verdadeira máquina que está a fazer o avançar do próprio clube. E isso é muito importante e as pessoas não estão habituadas. Só que para se fazer isso teve que se criar uma série de regras, teve que se tomar uma série de decisões e teve que ser absolutamente inflexível nessas decisões, porque isso não cai de um dia para o outro. Nós não chegamos e dizemos agora o Sporting é outra vez o Sporting isso podemos andar todos aos gritos a dizer como era no passado, queremos união, queremos não sei o quê. Eu dizia, mas isso não vale a pena, eu é que sou, eu é que mando. As pessoas, isto tudo tem que ser reconhecido. A pessoa só é líder se for reconhecida como líder, a pessoa só é um bom treinador se for reconhecido como os jogadores como bons treinadores, os jogadores só são bons jogadores se enquanto um todo forem reconhecidos como elementos de mais-valia para uma equipa. E neste momento o Sporting não se pode dar ao luxo de estragar aquilo que fez com muito sacrifício e apesar de ter sido rápido, apesar de tudo na minha vida, quando eu me empenho de se conseguir com alguma rapidez, não quer dizer que foi fácil. E em termos do projeto desportivo do Sporting Clube de Portugal, um jogador como o Elias não se enquadra completamente. Por isto, o ativo mais importante neste momento do Sporting, e isso não acontecia há muito tempo, eu olho para o plantel e dizendo assim, qual é o ativo mais importante do Sporting no plantel? E eu começo. Rui Patrício, Cédric, Rojo, Maurício, Jefferson, William, Adrian, André Martins, Montero, Slimani, Eldon, Carrilho, é a equipa. E eu não vou estragar porque há um ativo que alguém se lembrou de facto de gastar muito, muito dinheiro, mas que me podia destabilizar aquilo que criei de bom. E é isto. Refere-se ao elevado salário do Elias, entre outras coisas que nós não temos conhecimento? Pois, como é lógico. Portanto, quando se diz assim, magnífico, o balneário está blindado, mas é que está de facto. E o Elias era um fator estabilizador? Blindado, externamente e internamente. Há um teto, mais ou menos ganham todos o mesmo, não há ninguém a ganhar mais um que o outro, toda não a há uma gente colisão. Compreende, toda a gente considera que há uma comunhão de interesses. Como é lógico, consideram-se todos parte de uma equipa, são todos reconhecidos como parte de uma equipa, não há uma vedeta, há uma equipa a funcionar muito, muito bem. E a altura em que o Sporting vivia de pseudo-vedetas, seja ela qual for, acabou. E eu não voltarei atrás, até porque vos quero dizer o seguinte, foi outra coisa que deixou que as pessoas, não sei se foi porque os números foram tão grandes e não se deram ao trabalho de o chumar e de pensar um bocadinho no assunto, foi, como sabe, houve jogadores que não jogaram durante a primeira parte do campeonato. E eu sentia as mesmas perguntas, as mesmas aflições, mas como é que é possível, e os jogadores, okay, se paga muito dinheiro, aquilo é um horror. Quando se foram embora, façam as contas, foi 7.2 mais 6.5, vejam lá se não se recuperou todo o salário pago e muito mais para além disso. E não se recuperou no caso do Elias, porque ele não quis, o Sporting não aceitou as propostas. Eu ainda não está, como sabem, o mercado ainda não fechou no Brasil, ainda não fechou, e eu disse que iria estar calado até ao final. Agora, não foi evidente para todos a telenovela Flamengo, não é? O Flamengo basicamente não tinha capacidade financeira para aquilo que o Sporting queria e fez correr outra... E assumiu isso mais tarde depois de ver que não conseguiu levar o jogador. Mas depois de estragar negócios.
Se calhar é por isso que o Sporting depois teve que agir. Pois o reconhecimento é bonito. E eu sou com muito orgulho católico e nesse aspecto já perdoei. Agora, como presidente do Sporting, é lógico que não, porque sei o que é que se passou e sei os negócios que prejudicaram gravemente o Sporting pelas invenções diárias que surgia sobre propostas do Flamengo, e isso foi muito, muito, muito penalizador para o Sporting, e não há dúvida nenhuma que alguém vai ter que pagar isso. O Sporting nas capas dos jornais está tão vendedor como comprador, porque se fala em muitos nomes. O último, Tiba, um jovem da formação do Vitória de Setúbal. Pois, significa é a mesma que neste rábula? momento, não, significa neste momento que os empresários escolheram qual é a equipa que, mesmo não jogando, pode catapultar os seus jogadores. Foi o Sporting. Sabe porquê? Porque o Sporting, enquanto equipa, não tenho dúvida nenhuma que é a mais valiosa do campeonato português. E aliás, nota-se, é por isso que, mesmo não ouvindo, mesmo não tendo nenhum fundo de verdade, todos os dias temos 3 ou 4 jogadores que estão indicados ao Sporting, na esperança que outros clubes os comprem, e isso é uma forma do Sporting ajudar o mercado, acrescentando algum valor financeiro aos seus jogadores. Estamos a entrar na parte final da nossa entrevista. Bruno Carvalho tem curso de treinador. Já falou aqui com o Tadep, também tem o curso de treinador. Costuma dar algumas dicas a Leonardo Jardim? Eu tenho curso de treinador, não tenho alma de louco. Por isso, ainda sei aquilo que faço bem, e aquilo que faço bem é presidir um clube que amo, um clube que conheço como a palma da minha mão, um clube que me preparei bastante para poder assumir, e não tenho dúvida nenhuma que não é meu qualquer interesse, nem com este treinador, nem com um treinador qualquer, dar qualquer género de dica. Mas há uma coisa que toda a gente já percebeu, que era uma das grandes dúvidas que muita gente tinha, é que percebo de futebol, gosto de futebol, sei perfeitamente o que quero e para onde quero ir, sei perfeitamente qual é o perfil de equipa que quero ver no Sporting, tirando isso, que é o meu papel como principal responsável pelo futebol. Como sabem, o trabalho é feito entre mim, o Inácio e o Virgílio, é a estrutura para o futebol, mas não me intrometo minimamente. Aliás, como sabem, sou delegado ao jogo e sei a constituição da equipa exatamente ao mesmo momento que todos, que é quando vejo a folhinha. Imaginamos que eu sou um empresário, venho emanado com uma procuração de um clube e estou aqui com 15 milhões para bater aqui na mesa para assinar a cláusula de rescisão de Leonardo Jardim. Deixa sair, assina, faz negócio comigo? Nota-se que não é empresário, para começar, porque se viesse com 15 milhões, batia a cláusula, nem falava comigo, passava ali na tesouraria, na caixa registradora, nós ainda temos uma. Sim, mas havendo uma proposta anterior... Não, uma cláusula de rescisão é isso. É bater e levar. Rescisão, e acha que o Leonardo ia? Porque a cláusula de rescisão só é efetiva se o treinador quiser ir. Eu tenho a certeza absoluta que o Leonardo Jardim está muito satisfeito e que aquilo que pretende é continuar no Sporting Clube Portugal, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, já sabe, se um dia for empresário e se cumprir uma cláusula de rescisão, basta-se dirigir à tesouraria do clube respectivo, nem precisa de aturar os dirigentes, é só paga e leva ao produto. Mas se houvesse uma conversa prévia anterior, você não queria aumentar a cláusula de rescisão do Leonardo Jardim para não o deixar sair? Nós, neste momento, estamos aqui com uma fila, o departamento jurídico está um bocado ocupado, mas vamos ter esse raciocínio. Depois, primeiro estamos a fazer uma cláusula de 250 milhões para o Presidente, depois uma cláusula de cerca de 150 milhões para cada membro do Conselho Diretivo e à volta de 100 milhões para os restantes órgãos sociais, porque é engraçado que eu não tenho dúvida nenhuma que há muito clube no mundo e de grande dimensão que desejava, sem dúvida nenhuma, ter uma direção como esta. Uma última questão da minha parte, Bruno Carvalho. Daqui a um ano, quando fizer 2 como Presidente, já se vai dirigir aos associados na Sporting TV? Isso não tenho dúvida nenhuma.
tudo aquilo que era o nosso desejo. Antes de mais, será Sporting TV o nome ou terá outra denominação qualquer? Sim, em princípio Sporting TV, sim. O processo está a decorrer dentro da normalidade e por isso não há nada que agora me diga que nós não estejamos dentro em pouco a fazer a emissão. Nada me diz isso. Agora, mais uma vez, era um processo que o que estava feito, infelizmente, estava tudo mal feito. Tivemos que começar do início. Eu não arrisco projetos, nunca arrisquei na minha vida, quanto mais no Sporting Clube Portugal, porque tenho a noção e o respeito pelo Sporting Clube Portugal que se tem que ter enquanto presidente. Nunca iria arriscar a fazer um projeto como uma televisão, que é algo que tem um alcance nacional e internacional muito, muito grande, para que a coisa corresse mal. E tudo estava apontado para aí na fórmula encontrada anterior. Neste momento, mais uma vez, nada me diz que nos vamos atrasar, mas se nos tivermos que atrasar para garantir que será um sucesso, atrasamos com certeza absoluta, porque é daqueles projetos que não pode nunca falhar. O tempo urge e o seu tempo também é limitado. Neste ano de presidência que estamos a assinalar, pergunta rápida para resposta rápida, se for possível. O que é que mudou no seu dia-a-dia enquanto presidente do Sporting? É presidente do Sporting, mas continua a ser o ser humano que tem os seus hábitos normais, de ir ao café, que é pai de família. O que é que mudou no seu dia-a-dia? Mudou quase tudo, porque neste momento acabo por me ver aqui passar talvez 70% do dia entre estas 4 paredes e a academia. Depois tenho esta sorte, é que tenho paredes aqui, depois consigo ver um bocadinho ar puro na academia. Mudou porque os fins de semana desapareceram, mudou porque já não é a mesma coisa ir ao café, como é lógico, e não podemos dizer que isso é mau. Toda a gente que se candidata e que está num cargo como ser presidente do Sporting já estava à espera que isso acontecesse. Tento manter algumas rotinas com a minha família, porque eu acho absolutamente fundamentais. É lógico que acabei por trazer para muitas das rotinas que tenho no Sporting a própria família. Isto é, tenho que aproveitar muitas vezes que viajo com o Sporting, trazer a minha família também. Tenho que aproveitar quando há um estágio do Sporting, trazer a minha família também. No fundo, se as pessoas querem um presidente dedicado quase 24 horas por dia, feliz, contente, satisfeito e com vontade de nunca abrandar, não podem querer que ele abandone aquilo que para ele é tão importante, que é a sua família. Portanto, vou-os englobando, mas graças a Deus, como grandes leoas e leões, que são todos na minha família, abraçaram, e nós sabíamos disso quando me candidatei, abraçaram todos este projeto, e mesmo a minha filha, que tem 10 anos, não percebeu muito bem o que é que ia abraçar, agora já percebeu, mas também está feliz e contente. Enquanto for assim, digamos que fui muito inteligente quando tive sempre a noção que tinha que ter uma alma gêmea verde e branca ao meu lado. Recebeu alguma gravata de presente este ano que não fosse verde? Não. Recebi N gravatas verdes. Olha, última questão, é a mesma última. Como é que vê o país, agora que está a Troika, está a acabar esta fase? Devemos ser assistidos ou o país deve renunciar a dívida como o país também deve fazer como o Sporting? O que é que acha? Eu vou dizer o seguinte, não gostando muito de falar sobre política, porque se isto de desporto já é, e o futebol nomeadamente, já é tão confuso, envolver-me em política ainda muito menos, mas quero-vos dizer uma coisa clara. O povo português nós não devemos deixar de apontar o dedo para as pessoas, mas sobretudo ter a noção que isto tudo começa com uma grave crise de valores, e a partir daí há toda a consequência, inclusivamente a financeira. E eu acredito que nós não estamos a passar propriamente uma crise, eu acho que nós estamos a passar um reajuste, e não estou a dizer que isso é melhor ou pior. Uma crise significa que nós estávamos num ponto e temos a expectativa de mais cedo ou mais tarde voltar ao mesmo, e eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos ficar num ponto muito mais abaixo do que o que estávamos. Não estou a fazer juízos de valor, estou a dizer aquilo que eu acredito. E quanto mais rapidamente nós todos nos apercebemos disso, que não estamos numa crise, estamos num reajuste,
E aí sim eu identifico aquilo que se está a passar com Portugal, com a necessidade que nós tivemos que fazer no Sporting Clube Portugal. Portanto, quando me perguntava há bocado, mas e vai haver mais aumentos? Não. Vamos continuar no projeto que temos e com o investimento que temos previsto, porque não temos dúvida nenhuma que tivemos que fazer um reajuste. Não foi por um momento de crise, foi um reajuste. Assim como não temos dúvida nenhuma que vamos estar muito mais bem preparados que os nossos rivais quando eles tiverem que fazer de uma forma muito mais grave os reajustes deles. E a partir daí só dependerá da nossa competência e eles nunca mais nos apanharem. Agora eu acho que Portugal tem que ter esse raciocínio, tem que olhar para as coisas, perceber qual foi a crise de valores, porque o Sporting também passou por uma crise de valores, reconhecer essa crise de valores, reconhecer o reajuste, mal ou bem olharmos para as coisas, não deixarmos de ser crítico, lutar por aquilo que queremos e pelos nossos direitos, mas ter uma noção que o reajuste será uma realidade e ver o que é possível fazer, sendo que é uma realidade. Ficava muito bem eu dizer, não, olhem para o meu exemplo, porque um dia posso ser eu a resolver os problemas, fora de questão. O meu amor é o Sporting Clube Portugal, mas eu não tenho dúvida nenhuma que acaba por ser muito mais fácil gerir o Sporting Clube Portugal do que deve ser, seja para quem for gerir um país com 10 milhões que, enquanto no Sporting nos movimentamos todos em torno do Sporting Clube Portugal, como sabemos no país movimentamos todos muitas vezes em volta de nós próprios, quanto mais em volta só de algo. Vamos ver, tenho esperança, é o país que eu gosto, é o país onde vivo, é o país onde a minha família vive, é o país onde a minha filha, que só tem ainda 10 anos, vive. Vamos ter a esperança que, assim como nós conseguimos no Sporting atingir um equilíbrio e começar a pensar noutras coisas e voltarmos a ser todos treinadores de bancada, também um dia em Portugal consigamos outra vez voltar a ter um verdadeiro sorriso nos lábios e passarmos esta conversa que também já chateia desta crise que se vai arrastando, porque ainda não percebemos que se estivermos à espera de chegar ao mesmo ponto, então nunca vai acabar a crise. Se aceitarmos que é o reajuste, se calhar podemos pôr um timing para isso. Muito obrigado, Bruno Carvalho, por nos ter recebido, e continuo a ouvir rádio, neste caso Antena 1. Muito obrigado.